E já aqui estamos com a Inês Marques Lucas. Bem-vinda, Olá, Inês. obrigada por me receberem. Dás algum erro de português? Até rimei. Acho que a falar talvez mais do que... Mas não apercebes-te sei. que erras? Apercebo-me mais tarde. Sim. No momento, não, mas se for uma conversa gravada, depois vou ouvir e... Vais ver. O que é que Ui, eu pois disse é, aqui? esse é o problema das conversas O que é gravadas, que não eu é? disse aqui? Epá, elas ficam connosco. Por acaso, eu te perguntar uma coisa que eu acho que já te entrevistei quando vieste cá a falar do teu single do Avesso. Foi pensado, há a ideia da métrica de... E vocês músicos gostam de métricas, que é a cena de ter 3 nomes, é de propósito? Eu não lembro agora disso. Eu só tenho 3 nomes. Ok, Inês Marques então, Lucas. ok. Isso é incrível. E por isso achei. Yeah. E ainda por cima era o meu nome do Instagram já. Quando eu fui ao The Voice também fui por Inês Marques Lucas, porque já tinha ido outra Inês Lucas. E pensei, se é para assumir algum nome, vai ser o meu nome completo. É fixe, pá, porque é boa métrica, pá. Eu acho que isso já dita um nome ritmado. Mas às vezes é um bocado difícil dizer, o Marques. Fica Marcos. Pá, às vezes já acho Olha. que Lucas. tem muito... Há aquela coisa que dizem que é quase, como é que se chama aquele da bateria que faz o tsh, porque tem... O snare Eu vou dizer que... ou Cenas. o prato. Pronto, Para é mim é o o prato. tss. E os nomes É o em snare. português têm muito tss, tss, tss. E tu tens um Inês Marques Lucas, é tss. É verdade. Cabe Mas essa. Inês Marques Lucas, tens agora o teu novo álbum de estreia, Horas Tem Mortas. Horas mortas também. Já viste? Horas mortas. É muito tss. Yeah, é giro. Tinha que ser horas muito mortas, que era Horas para ser. muito mortas. para ser Horas três mesmo palavras. mortas. Horas mesmo. Horas super Já mortas. foram. Vai, agora continuávamos aqui a dizer nomes do álbum. Mas temos 8 canções, já tinhas lançado 2. Como é que foi produzir e escrever este álbum praticamente sozinha? Porque apenas tens uma canção que foi produzida com o Choro. Não, todas foram produzidas por mim e pelo Choro, mas uma das canções foi escrita. composta e escrita Ok. em conjunto. Mas tudo o resto foste tu Sim, sim. sozinho. Como é que Sim. foi fazer um projeto destes sozinho? Na verdade, isto foi uma coisa que foi bastante gradual. Não foi, de repente, eu decidi vou fazer um álbum, vou escrever canções, vou compor e depois vou para o estúdio. Na verdade, quando eu fui ao The Voice, tive a sorte de ganhar bastante público e pensei, ok, depois disto é que é a hora certa. A hora morta, a Agora hora é que é certa. a altura certa para começar a produzir o álbum e pensar em lançá-lo. Portanto, as músicas, eu acho que a música mais antiga que eu tenho eu escrevi em 2018 e depois foi de 2018 até 2021 algumas das músicas que eu já tinha escrito à guitarra, portanto, letra, voz e guitarra. E depois do The Voice eu decidi que queria produzir tudo com o Choro e esse foi o processo, na verdade, mais divertido, porque foi a 2. E Claro. o processo sozinha É um bocado nem mais sempre é cruel. divertido. Aliás, até custa um bocado. É muito para mim. Mas porquê? Porque achas que te questionas muito a ti própria sobre o resultado daquilo que estás a pensar criar? Eu acho que me questionei muito mais na produção e não na composição. Mas também porque quando eu compus as músicas eu ainda não estava a pensar que ia eventualmente produzi-las e lançar um álbum. Claro que eu queria, mas não sabia se iria ser possível. Portanto, foi muito despido de pressão. Foi o que eu estava a sentir. Eu escrevia a letra e depois fazia alguma coisa na guitarra e a música ia surgindo assim. Por isso acho que as questões vieram depois, com a pressão de uma Sim. coisa mais a sério. Só para dizer que estamos aqui no campo do português, despido de pressão foi a grande metáfora, que é Despido da de própria, se pressão. gosto bem de metáforas. Penso que eu escrevo as letras. Epá, nota-se que tens há aquela coisa de como é que se diz quando um músico vai escrever, às vezes é aquela cena de tu escreves com a letra, às vezes já o pessoal tem... Há um livro que ajuda, que é o das expressões e não há uma coisa assim, que às vezes o pessoal que escreve músicas... Não sei, o que eu faço é, muitas vezes, quase sempre que eu estou a escrever uma letra, eu abro o site de rimas. Ok. O meu A pareceu um bocadinho jogador perfeitamente, eu entendo perfeitamente. Porque muitas vezes eu não sei o que é que eu quero dizer exatamente, eu sei o conceito da música e eu começo com uma frase, mas a partir daí eu não sei exatamente o que é que eu quero dizer a seguir e muitas vezes a rima que eu encontro é que pode ou não fazer sentido para eu construir a frase seguinte Ou seja, ou 2 frases depois. Por isso, quando eu começo uma música, normalmente é porque uma frase me veio à cabeça e eu achei que poderia ser bonito para uma canção
e depois crio ali um conceito, ok, a estrutura, aqui devia ser esta parte em que eu sinto isto e depois aqui a outra parte, pronto, e depois vou às rimas. Eu queria perguntar-te, falámos há pouco de metáforas, tipo o álbum Horas Mortas, tu disseste no teu press kit que estava relacionado precisamente com a ideia de, ou seja, para ti, enquanto estavas a trabalhar, ter um trabalho, usar aquelas horas para poder fazer, e o álbum tem esta ideia de as 8 canções representam 8 horas. Sim. Como é que foi, ou seja, pelo que eu percebi, como é que foi, ou seja, para ti o que eram as horas mortas? Porque às vezes sou um bocado burro, atenção, Sim. sou limitado. Não, porque horas mortas, na verdade, é qualquer tempo onde supostamente não existe atividade. Ok. Normalmente isto é as horas da madrugada, porque está toda Sim. a gente a dormir, mas Mas também são para ti pode não ser necessárias. isso. São horas necessárias. Exatamente. Depende, Muito para necessárias. quem descansar, é necessário para descansar. Mas é- No meu caso, como eu sempre tive a música como uma coisa paralela aos estudos, paralela ao trabalho, estava sempre nas horas mortas, nas minhas horas Ou mortas. seja, Portanto, as horas mortas para ti eram as melhores. eram, no fundo, porque era estavas quando a eu fazer aquilo estava que a realmente fazer gostavas. música. E acho que esse nome surge exatamente por isso, porque as músicas foram escritas e compostas e produzidas sempre fora do meu horário de trabalho, sempre às vezes de madrugada. E achei que o nome fazia todo o sentido. E depois associei uma hora a cada música, uma hora da madrugada, neste caso. Brutal. Eu queria perguntar-te aqui a falar dois temas. Já vieste cá a falar do avesso, pelo menos comigo, eu lembro-me que teve uma música que teve bastante sucesso. Aliás, estás com uma t-shirt que Exatamente. remete Diz, para. Estás do do avesso, avesso. desculpa, babe. Exatamente, que é duas frases muito fantásticas. E eu ia perguntar-te, quando escreves, por exemplo, tens aqui uma música que eu acho graça, que é Pago a Renda em Canções, que até agora é uma temática, infelizmente, muito em voga, e perguntar-te também o tema sofá, se estão relacionadas ou não, e perguntar-te primeiro qual foi a inspiração. Eu acho que é bastante óbvio, pelo menos para mim, o Pago a Renda em Canções. O Pago a Renda em Canções, acho que à primeira leitura parece que eu quero pagar a renda em canções e na verdade é o que eu quero, mas quando eu a escrevi foi a pensar que eu ainda estava em casa dos meus pais e estava a pensar que eu poderia ir viver com alguém e pagar a renda em canções. Ou seja, o meu pagamento eram canções. Ok. Entretanto, deu aqui uma reviravolta e já está relacionado mais com eu querer efetivamente Simbora. pagar a minha renda em canções. Ok. Não literalmente a cantar, mas com o dinheiro que as canções podem Royalties vir. e coisas assim. Exatamente, Achas que no exatamente. próximo álbum tens tipo uma música chamada Dar Entrada com Canções? Dar entrada. Muito bom. Começar Adiantamento. sempre. Adiantamento com 3 calções com- em canções. Muito bom. 3 canções. Olha, estás a ver? Canções em Isto é canções. o Ricardo é ótimo para Fogo. fazer brainstorming. Ele é incrível. Sim. Inês, tu já atuaste na nossa live. No passado domingo estiveste também na FNAC do Chiado, numa atuação. E agora, dia 8 de novembro, vais ter o teu lançamento oficial deste novo álbum. O que é que o teu público pode esperar? O meu público pode esperar as 8 canções do álbum e outras canções que não chegaram ao álbum. Por isso, outras Uau. horas mortas que não... Mas outras canções que ficaram para trás porque tu Canções achaste que ficaram para trás. ou que Sim. ainda vais lançar? Está a ser uma sabe. questão, porque agora para o concerto eu e os Choros estamos a produzir as canções, então estamos a sentir que se calhar até gostávamos eventualmente de as lançar. Quem sabe agora no dia 8 tenham a reação também das Exatamente. pessoas e podem No ver dia se 8 funciona ou se vamos tocá-las, vai ser um concerto em banda. Vamos tocar essas canções que não chegaram a fazer parte do disco, antigas, e pode ser que o público goste muito delas e depois nós sentimos isso e com o feedback também. Yeah. As que não fizeram o álbum. É que Vou ainda lançar estava- um EP com Ainda essas estava a dizer uma músicas. coisa que é engraçada. O fator ao vivo é sempre um bom medidor de. Um bom barómetro É. do sucesso ou não, eventual. E os concertos que dei no verão foram só 3 e foram antes do álbum sair, por isso as pessoas ainda não tinham ouvido as músicas, a não ser os 2 singles. E deu para perceber que músicas é que as pessoas gostavam mais em concerto. O que pode não necessariamente significar que depois em casa Sejam sejam as as mais músicas repetidas. que elas querem ouvir. Neste momento nos plays do Spotify está-se a verificar
Sim. Maravilha. Essa é a Portanto, métrica da vida. o teu, vamos só relembrar lá para casa, onde é que vai ser o teu concerto, a que horas no dia 8? No dia 8 de novembro, Exatamente. no Maria Matos, às 21. Boa, Em e os Lisboa. bilhetes já estão disponíveis. Já estão disponíveis. Assim como o teu álbum, portanto Assim como o meu convidamos todos também lá em casa a ouvir o novo álbum da Inês, a segui-la também nas redes sociais para acompanharem todo o processo, onde é que ela vai andar, como é que vai ser a preparação deste concerto. Inês, muitos parabéns por este álbum Parabéns, e obrigada obrigado. por teres vindo aqui Obrigada, falar connosco. Obrigada. Muito obrigada.